Esse é o vídeo 2, dando sequência ao livro A Psicologia da Mulher Maravilha. Para quem é novo por aqui, inscreva-se no canal Finalmente, Professora Mônica, e acompanhe essa leitura. Não se trata de resumo. Compartilhei sob a minha ótica 11 capítulos e os arquivos da virtude. Deu aí uns 26 minutinhos e 58 segundos. Bem, eu avisei que era um livro denso. Vai, ninguém sofreu tanto assim para acompanhar, certo? Deixe o seu super like. E olha que legal, essa blusinha aqui eu já usei com os acessórios completos numa ocasião muito especial com as crianças da educação infantil, acompanhada das professoras, dos estagiários, dos pais de alunos. Foi uma energia muito massa. Isso é ser maravilhosa, fazer coisas extraordinárias. Isso o professor faz com maestria em cantar, acolher, semear a alegria e o entusiasmo. Sinceramente, vocês já são maravilhosas. Igualmente, vocês médicas, enfermeiras, serventes, advogadas, psicólogas, policiais, pessoas que enfrentam com bravura inimigos invisíveis, a mentira e a corrupção. Todos vocês que vibram na consciência e responsabilidade de construir e preservar as virtudes, os valores, a verdade e a vida. Super, super, super. Estamos todos super conectados e já fazemos parte da Liga do Crescimento Pessoal, com liberdade, autorresponsabilidade e evolução contínua. Pois muito bem, conforme prometido, capítulo 12, ensinando a ser maravilhosa. Originalmente, o Criador da Mulher Maravilha escolheu o nome de Suprema. Tal escolha reflete a convivência do advogado e psicólogo com mulheres brilhantes e muito capazes, suas tias e a sua esposa, que apesar de graduada em psicologia, não tinha permissão para frequentar a universidade junto com os homens. Ela podia palestrar, mas ficava fora do campo de pesquisas. Advogando a supremacia feminina, o psicólogo expõe as origens dos estudos da psicologia sob a perspectiva masculina, inflando o superego dos meninos. O jogo começa a virar quando algumas doutoras decidem refutar as teorias freudiana e junguiana, baseadas no complexo de Édipo e de Electra, respectivamente. Complexo de Édipo. Embasado na tragédia grega Édipo Rei, de Sófocles, Freud criou esse conceito para explicar uma determinada fase do desenvolvimento sexual infantil de uma criança do sexo masculino, quando cria fortes desejos pela mãe enquanto repele o pai, indivíduo com quem divide a atenção materna. Complexo de Electra designa um termo criado por Carl Jung para nomear uma fase onde, em contraposição ao complexo de Édipo, a menina deseja seu pai e rejeita sua mãe. E tem a resposta feminina a Freud. As doutoras invertem o conceito freudiano de que as mulheres inferiores aos homens invejavam a genitália masculina e lançam a ideia de inveja do útero, no qual os homens invejam o poder de criação das mulheres e seu vínculo maior com os filhos. Sobretudo, esclarecem que a fonte da inveja é o status social e o reconhecimento dado aos homens e negado às mulheres. Destaca ainda a teoria da aprendizagem social, cujo princípio mostra a disparidade nas formas de recompensa empregadas por pais e cuidadores para meninas e para meninos, incluindo a capacidade de observação e de imitação da criança pelos outros. Isso faz com que as meninas copiem a mãe e os meninos os pais. Aquela velha história, menino não chora, isso não é coisa de menina. Em todo o capítulo,
Marston advoga a superioridade feminina enquanto expõe a semelhança entre os gêneros. A Mulher Maravilha com frequência se iguala ou excede o desempenho masculino em qualquer competição de que participe. Ela atribui seu sucesso não às bênçãos divinas, mas ao rigor do treinamento das Amazonas. Esse treinamento está disponível para qualquer mulher e aquelas que se submetem ao árduo programa ganham mais autoconfiança, força, clareza mental e amor. Você pode se tornar tão forte quanto qualquer garoto se trabalhar duro e treinar do mesmo jeito que os garotos. E, finalmente, o pulo da gata, melhor, o giro da Mulher Maravilha, os arquivos da virtude 3, temperança. Cuidado para não confundir com paralisia. Atitude é tudo, certo? É também não agir impulsivamente e sair por aí como quem acelera e sai atropelando a tudo e a todos. Nem tampouco como a pessoa que engrena a primeira marcha e põe o pé no freio. É preciso buscar um equilíbrio. Embora seja considerada por muitos uma característica pouco funcional, a virtude da temperança é a combinação entre moderação e ação e consiste, sobretudo, em saber administrar os impulsos e encontrar uma maneira melhor de fazer as coisas. Quem age com temperança sabe encontrar o equilíbrio ao mesmo tempo em que toma uma atitude. A Mulher Maravilha personifica as forças da temperança que incluem o perdão e a misericórdia, humildade e modéstia, prudência e autocontrole. O perdão e a misericórdia, por exemplo, consistem em escolher não punir, não se vingar, não guardar rancor. O ato de perdoar pode exigir uma força imensa, força esta que resultará na misericórdia. A força da temperança inclui modéstia e humildade e envolve honestidade, avaliação autêntica e desprovida de arrogância sobre si mesmo e interesse maior pelas qualidades das outras pessoas do que pelas próprias. A modéstia refere-se à maneira externa do comportamento, enquanto a humildade é interna, a característica subjacente. A pessoa modesta não age como se fosse o centro do universo, e aquela verdadeiramente humilde reconhece que não é o centro do universo. A prudência implica escolhas inteligentes. Essa força de temperança pode ser confundida com paralisia, quando na verdade refere-se à atitude criteriosa, responsável, cautelosa, que envolve o pensamento crítico. Mais do que os outros traços da personalidade, a prudência depende da inteligência do indivíduo, porque requer a habilidade de analisar informações, de imaginar alternativas, pensamento divergente, avaliar as possibilidades, pensamento convergente, traçar planos de longo prazo e agir com perspicácia. O autocontrole permite o controle das próprias atitudes para viver de acordo com padrões pessoais e perseverar nas metas estabelecidas. Esse locus de controle é interno, de modo que o indivíduo vê cada um ao seu redor como responsável pela própria vida, ao contrário do locus de controle externo, em que o indivíduo acredita que são os fatores externos que determinam o que acontece.
Diana confessa que são os braceletes que a ajudam a se manter nos eixos, porque ela é muito forte e voraz. A super-heroína começa a agir sem pensar, torna-se agressiva e impulsiva e só volta ao estado normal quando consegue recuperar os braceletes. Isso reflete o ponto de vista do seu criador sobre o uso de algum apetrecho que sirva de estímulo e possa ajudar. No caso da Mulher Maravilha, são as pulseiras, o indivíduo a manter o autocontrole. A quinta essência da temperança, a humildade de Diana, a impede de ser imprudente e garante o autocontrole. Cautela, autocontrole e compaixão podem ser obtidos por meio da atenção plena e da prática. A autoavaliação sincera inclui reconhecer a própria desonestidade e a possibilidade de auto-engano. O laço mágico que Diana mantém amarrado à cintura permite que ela seja sempre honesta consigo em diferentes situações e que resista à tentação do egoísmo. Embora as forças da temperança talvez não sejam tão incentivadas e aplicadas na cultura ocidental em comparação a outras qualidades positivas, na prática, dos pontos de vista religioso e filosófico, a temperança é valorizada como uma virtude e vista como algo que ajuda as pessoas a levarem uma vida saudável e menos caótica. Na primeira aparição teatral, é a temperança da Mulher Maravilha que a faz parecer ainda mais heróica, quando outros super-heróis agem de modo imprudente, fazem más escolhas, cometem erros e entrando em conflitos que poderiam ser evitados. O equilíbrio emocional pode sempre prevalecer. Tem um truquezinho aí, você pegou? Fique à vontade para me corrigir caso discorde ou queira acrescentar algum insight. A liberdade já faz parte da sua essência. E sim, acessórios podem ajudar. Você pode instalar gatilhos mentais que lhe dão acesso a um estado mais empoderado. Você já se sentiu empoderada ao usar determinado acessório? Deixa aqui nos comentários. No próximo vídeo, continuamos com a parte 4, o mundo dos homens. Lembre de deixar o seu feedback e acompanhe até o final. Teremos a live maravilha!